Quantas vezes você não procrastinou algo que é importante para o seu meio de hospedagem? Às vezes eu tenho que trocar meu enxoval, às vezes eu preciso aprender a mexer mais, né, na internet para aprender a vender melhor, às vezes eu tenho que aprender a mexer melhor nas plataformas do Airbnb, do Booking, mas eu estou sempre procrastinando porque sempre tem algo mais importante, porque aprender dói, crescer dói, ser adulto dói. Porque muitas vezes não é porque você tem 30, 40, 50 anos que você é um adulto, não. Porque eu conheço vários adultos que têm 50, 60 anos que facilmente têm a cabeça de um adolescente de 15 anos, de 20 anos. O cara não tem maturidade. Por quê? Porque o cara não treinou para isso. A forma como você conduz os seus negócios é um exercício, tanto quanto a academia. Para o seu braço ficar forte, você tem que malhar. Para você aprender a lidar com as situações difíceis, a tomar boas decisões, a saber escolher o certo, é um exercício também. Isso é prática. Isso é treinamento. É você se colocar em situações de desconforto o tempo inteiro. Então, tomar uma decisão faz parte da sua configuração. Procrastinar é uma decisão sua também. E não fazer nada, fingir que nada está acontecendo, se omitir, é uma decisão também. Igualmente com uma eleição. Vai ter uma eleição para presidente, governador, procurador, enfim, governador, né, prefeito, presidente, o que vai ter qualquer um. Você vai dizer, eu não voto em ninguém porque nenhum desses caras me representa. Tudo bem, mas se você não vota em alguém, alguém vai decidir por você. Então, pelo pior dos cenários, eu tenho que escolher alguém. Se só tem aquilo, é aquilo que eu tenho que escolher. Se eu me omito, eu estou passando, né, a minha decisão para que uma outra pessoa escolha. E aí, no final das contas, é a sua configuração. E se você se omite, se você decide, se você procrastina, tudo isso é uma decisão sua. Então, entenda que uma decisão errada pode fazer você quebrar. Não é só uma decisão, mas se você tem um conjunto de 50 decisões que você toma ao longo do ano, e se você tomar errado 40, 45 decisões erradas no longo do ano, você vai quebrar, você vai falir, você vai sobreviver, você vai passar perrengue. Então, entenda que essa parte do seu emocional, da parte da sua configuração, ela é muito responsável pelos seus resultados. Isso aqui não é conversa de coaching, até porque eu não sou coaching, né? Eu não tenho formação em coaching. Isso aqui é o que eu aplico na minha vida. É a forma que eu penso, é a forma que eu enxergo, que muitas vezes você tem que mudar um pouco isso, que é o que a gente está passando por aqui. E aí, dentro desse ponto, desse seu conjunto de decisões que você pode estar tomando, você pode estar querendo terceirizar responsabilidades. Muitas vezes, o teu meio de hospedagem ele não vai bem, porque você joga a culpa no governo, porque o governo é isso, porque o governo é aquilo, porque a economia tomada pelo ministro não é legal. Aí você joga a culpa para o governo, a culpa nunca é sua. Ou você joga a culpa para os concorrentes são desleais, os concorrentes estão queimando preços, os concorrentes não sabem o que fazem, e só você que sabe o que faz. Só você sabe o que faz. Então, quando você não entende que a responsabilidade é sua, que você é o protagonista da sua vida, dificilmente as coisas vão mudar. Dificilmente o jogo vai virar. Por quê? Porque você está sempre terceirizando as responsabilidades e você não está assumindo que a culpa é sua. Isso aconteceu muito comigo. Durante muito tempo, né, eu vou dizer assim, que a gente, todos nós, né, carregamos mágoas, né, do passado, carregamos fardos do passado. E muitas vezes, quando eu me mudei aqui para Natal, eu recomecei minha vida do zero. Mas isso é uma história por quê? Porque a minha esposa morava aqui, eu já estava morando aqui há 2 anos, a gente se conheceu, eu resolvi morar aqui e eu resolvi começar tudo do zero. E o mundo não me deve nada. A responsabilidade é minha. Se eu resolvi começar a vida do zero, ninguém tem que me indicar só porque eu sou formado, só porque eu tenho MBA, só porque eu tenho uma OAB. O mundo não me deve nada. O mundo não me deve nada, a responsabilidade é minha. E aí eu tive que traçar um plano para chegar até onde eu estou hoje. Eu tive que trabalhar por um salário mínimo. Imagina, você que na minha formação, eu sou formado em Direito, sou advogado, eu tenho um MBA em Gestão Empresarial, falo inglês fluente e fui trabalhar por um salário mínimo, meu camarada. O cara assinou um salário mínimo que naquela época custava R$ 1.000, 998, eu tenho na carteira assinado. Cara, isso foi uma situação muito difícil para mim. E eu passei 7 meses relutando até fazer isso. Até eu entender que, tipo assim, cara, ninguém me deve nada. Ninguém me deve nada. Ou eu vou à luta, ou eu vou buscar a minha situação, ou eu vou mudar, ou eu vou ser uma vítima. É mais fácil eu me fazer de vítima, porque ninguém me dá uma oportunidade, porque eu não tenho o que eu mereço, eu sou um cara que eu estudei tanto. Eu fiz isso durante meses. Mas depois eu parei para pensar, eu fiz, cara, se eu continuar nessa porra de posição de vítima, eu não vou mudar a situação.
Se eu continuar assim, eu não vou chegar onde eu quero. Então, o que é que eu faço? Arregaço as mangas e vou trabalhar. Fui trabalhar de vendedor na BMW. Saí, meu pai empresário em Recife, meu pai não podia me ajudar, né? Meu pai estava com os problemas dele lá, resolvendo a vida dele lá. Eu vim para Recife para começar do zero. Então, você entender que você é o responsável, você não terceiriza problemas. O problema é seu. Se você hoje não vende bem, se você hoje, se o seu meio de hospedagem hoje só sobrevive, se você está próximo de quebrar, a culpa é sua. A culpa não é dos outros. Ninguém te deve nada. A culpa é tua. Porque você não buscou se aprender, porque você não buscou se atualizar. Então, para com essa história de jogar a culpa nos outros. Por quê? Você é o responsável por estar vendendo pouco. E se você quebrar, a culpa é sua. A culpa não é da sua mulher, a culpa não é do seu esposo, a culpa não é do seu pai, não é da sua mãe. A culpa é sua. Você não pode ser um menino mimado, uma menininha mimada, uma mulherzinha. Por isso que eu falo que tem pessoas que têm 50 anos que têm a cabeça de alguém que tem 15, 20 anos. Por quê? Porque não tem inteligência emocional, não tem preparo para lidar com as coisas. Não tem, cara, não tem. Por quê? Porque não está acostumado, porque sempre tem alguém que passa a mão na cabeça, sempre tem um paizinho que é herdeiro que vai dizer, ah, não situação difícil, meu filho, eu vou injetar dinheiro no seu negócio, porque o pai que paga as contas, porque tem cara no velho aí que tem 40, 50, 60 anos, que tem herança, que papai está pagando as coisas para ele, porque ele não sabe se virar sozinho. Mas por quê? Porque terceiriza a culpa. Então você tem que entender que se você estiver vendendo pouco e você for quebrar, a culpa é sua, tá? E tem gente que delega demais, às vezes. Às vezes você é responsável, mas você, peraí, essa função não é minha, eu vou delegar. E tem gente que não delega, não. Tem gente que delarga, né? Tipo assim, larga de mão, vai lá, faz, porque eu não sei fazer isso, toma conta, delarga. E aí a escolha é sua. Os resultados também vão ser seus. Então você não pode deixar as coisas acontecer. E você deve estar refletindo agora, né?